Resposta brutal por parte da Federação da Rússia aos Estados Unidos da América, a toda a coletividade do Ocidente, a Rússia se impôs. E de que maneira? Muitos têm se perguntado: por que a Rússia não ajuda a Venezuela? Ela ajudou, e ajudou muito além de uma forma meramente simbólica. Deixou os Estados Unidos da América de boca aberta e colocou os Estados Unidos em seu devido lugar, por um lado. E eu aconselho fortemente que vocês fiquem até o final deste vídeo, porque o que vou comentar é absolutamente glorioso. Vamos encarar isso como uma linda história de como a Federação Russa está apoiando um de seus principais aliados e, neste caso, como está fazendo isso no mar. Estamos falando da Venezuela e dos meios de comunicação ocidentais, que já estão começando a comentar sobre essa questão. Acontece que, há não muito tempo, a Venezuela perdeu um petroleiro. Bem, na verdade, não foi a Venezuela. O petroleiro em questão foi perdido pelos Estados Unidos. E era o Bela 1, então, porque agora as coisas vão mudar. E muito. Tomando um rumo muito inesperado dos acontecimentos, acontece que os Estados Unidos, tentando demonstrar total poder e exibir força diante de toda uma comunidade internacional, especialmente diante da Venezuela, queria mostrar que, de fato, era um valentão aos olhos do mundo inteiro. Vamos ficar com o petróleo venezuelano e especialmente com os navios que o transportam, disseram dos Estados Unidos da América. E acabaram de fato roubando alguns. E desde então, ficaram perseguindo um navio em particular, que era o navio chamado Bela 1, mas que já não é mais. Nesse caso, acontece que o navio em questão passou a ser chamado de outra forma e, além disso, passou a fazer parte da frota da Federação da Rússia. Fatos absolutamente gloriosos em todos os morros deram a Federação da Rússia ao Ocidente coletivo. E, por enquanto, na Casa Branca estão em tanto choque que não responderam de nenhuma maneira. O petroleiro Bela Uno foi oficialmente rebatizado como Marinera no registro naval russo, ao aceitar o navio sob sua bandeira nacional. Moscou criou potencialmente um sério obstáculo legal para os militares norte-americanos que atualmente estão perseguindo-o. Isso foi informado pelo New York Times. A Guarda Costeira dos Estados Unidos da América tem perseguido o petroleiro Bela 1 no Atlântico desde 21 de dezembro, após uma tentativa de interceptá-lo. Segundo autoridades americanas, a tripulação do navio hasteou a bandeira russa a bordo durante a fuga, declarando o status russo do navio. O petroleiro está sujeito a sanções dos Estados Unidos da América por transportar petróleo iraniano que, segundo as autoridades, foi usado para financiar o terrorismo. O navio se recusou a cumprir os requisitos e continua evitando as forças americanas. Isso é simplesmente glorioso. Acontece que o navio em questão estava transitando em águas internacionais, quando a Guarda Costeira dos Estados Unidos se aproximou e disse que ele precisava parar para realizar as inspeções pertinentes no navio. Eles se recusaram a fazer isso, deixando pela primeira vez, porque aqui vão acontecer vários vexames ocidentais pela primeira vez, deixando o Ocidente coletivo no mais absoluto ridículo, mas de forma muito particular. Estados Unidos. A administração Trump ficou em apuros diante de um minúsculo petroleiro, na frente de toda a marinha dos Estados Unidos, que simplesmente disse para eles darem o fora. Vou ficar exatamente aqui. Bom, não vou me apressar. Na verdade, um pouquinho mais. Vou continuar exatamente no rumo que eu estava seguindo. E ainda, para você me deixar em paz, vou hastear a bandeira da Federação Russa. Retirado, Tóquio.
espaços que a mexicana constrói. Se supostamente é para agradar Vladimir Putin que ele vai e faça isso, e enquanto isso, Portugal... Ah, não é sobre isso. Eu sou da Rússia. Isso, claro, devemos entender à luz dos últimos protestos que estão acontecendo no Irã e que muito provavelmente estão sendo impulsionados justamente pelo Ocidente coletivo, isto é, os Estados Unidos da América. Será que agora eles não poderiam tentar desestabilizar ainda mais, como forma de retaliação, a situação no Irã? Eu pergunto. E também pressionar e tentar empurrar a Venezuela para uma situação cada vez mais crítica. Agora, justamente quando a Ucrânia está realizando cada vez mais ataques contra alvos civis dentro da Federação Russa. Ataques dos quais, muito provavelmente, os Estados Unidos estejam cientes. Essa perseguição a um petroleiro, a princípio, que nada tem a ver com a marinha venezuelana, ou seja, um navio de caráter puramente civil. Durante 10 dias, os Estados Unidos, parece que isso não caiu nada bem para eles. Já faz quase 2 semanas. E o petroleiro Bela, que já nem tem mais esse nome, dessa forma, não só tentava escapar, como acabou conseguindo. Estados Unidos da América tinha tentado detê-lo na costa da Venezuela. Agora ele está registrado no banco de dados de não dado, de que se deram, de que se está à margem desse conflito, que está, seja que alguém possa. Esse conflito, dizem alguns especialistas ocidentais, é que a Rússia simplesmente não consegue mais ir além. Mas essa mensagem, então, nem sequer é uma mensagem cifrada. É uma mensagem direta lançada da Rússia, não só para os Estados Unidos, mas também para os aliados do Sul global. Atualmente, Marinero está no Atlântico Norte e continua navegando a todo vapor para o norte. Uma ex-funcionária do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, responsável por fazer cumprir o regime de sanções. Ela sugere que a situação com esse petroleiro é apenas parte de uma estratégia mais ampla da Rússia para fornecer abrigo à chamada frota escura, ou frota nas sombras, ou seja, navios que transportam petróleo sancionado da Rússia, Irã e também da Venezuela. Lembremos que as autoridades americanas estavam dizendo que a Venezuela seria absolutamente subjugada. Mas os Estados Unidos, na verdade, tentaram ainda parar a Bela 1, mas tiveram que recuar porque o petroleiro simplesmente continuou em frente. Fatos absolutamente inesquecíveis, inconcebíveis, que deixam a Marinha, supostamente do país mais poderoso do mundo em termos marítimos, completamente desmoralizada. E é verdade que a Marinha dos Estados Unidos é a mais potente e a mais poderosa neste momento. A nível internacional, sim, a Marinha realmente enfrentou o navio em questão. Mas os Estados Unidos, isso ninguém pode negar, ficaram no mais absoluto ridículo a nível internacional. Eles queriam impedir que o petróleo, seja venezuelano, iraniano ou da operação da Rússia, pudesse realmente ser trocado, fosse transportado de um país para o outro. A nível internacional, a China também compra uma quantidade significativa de petróleo desses países. Na verdade, acho que é quase o único comprador do petróleo venezuelano neste momento. Ou seja, os Estados Unidos entrou para jogar com os maiores. E parece que a administração Trump teve que sair queimada, simplesmente porque não conseguiu lidar com a situação. E agora vem a pergunta de 1 milhão. O que eles vão fazer agora que o navio venezuelano pertence oficialmente à Federação Russa? Um fora sem igual. Que Washington levou um fora? Bom, que Moscou deu um fora em Washington e que Washington teve que engolir seco.
O que os Estados Unidos vão fazer? O que Donald Trump vai fazer? Porque até agora não sabemos de nenhuma ligação de Donald Trump para Putin. Mas essa situação deve ter ferido, e muito, o ego do presidente dos Estados Unidos. Eles estão tentando passar a imagem de que a Venezuela vai se tornar o quintal deles. E o petróleo também. E veja só, no caminho, eles se depararam diretamente com a Federação da Rússia, que não precisou fazer absolutamente nada de especial. E, de fato, eu sei que já estão pedindo isso lá da própria Rússia. Foi exigido oficialmente aos Estados Unidos que deixem o petroleiro, agora russo e antes venezuelano, em paz. Me digam que essa não é uma jogada de mestre. Vou além. Se essa não é uma jogada de mestre, é a jogada de mestre por excelência. Que Deus desça e veja isso.